aguardando a minha parceira coaching e consultora de bem-estar da doTERRA, óleos essenciais, Ariana, entrar para a gente dar continuidade às nossas lives, a nossa sequência aí sobre os óleos essenciais. No IGTV já tá lá a primeira live que nós fizemos, tanto aqui no meu perfil quanto no dela, que nós falamos sobre o que são os óleos, para que eles servem e como a gente usa. Hoje nós vamos dar sequência falando sobre os óleos e a imunidade. Oi, Ariana, Olá, tudo bem? tudo bom e você? Deixa eu tirar o Tudo fone. jóia. Então hoje vamos dar sequência aí na nossa live, na nossa sequência das lives. Nós já falamos Sim, sobre os óleos, eu vou né? O até que falar que são. a nossa audiência hoje está internacional aí, viu? Que delícia! Aí sim, É isso aí, para o mundo inteiro. exato. Espalhar saúde. Isso mesmo. Também já divulguei bastante, chamei contatos do WhatsApp. As pessoas estão assistindo depois, né? Que nós estamos colocando no IGTV, dando oportunidade para as pessoas assistirem no horário que for melhor para elas. Exato. E hoje nosso tema sobre os óleos essenciais e a imunidade. Eu até estava pesquisando algumas coisas, nossa, daria para ficar 2 horas aqui falando só sobre a imunidade. Mas é um assunto que está muito em alta hoje em dia, né? É, Hoje as pessoas estão buscando muito aí ferramentas e outras abordagens, né, para melhorar a imunidade. Então, eu tenho bastante coisa aqui, não vou falar tudo para não ficar muito longo, mas a gente vai pontuando aí as coisas mais importantes. perfeito. Então, por onde a gente começa, né? Sobre falando que a imunidade, ela é muito mais do que a gente ter o sistema imunológico funcionando bem. Ela é um conjunto de fatores. A somatória de você se alimentar bem, você dormir bem, você ter o controle das suas emoções, você ter sabedoria na tomada de decisão, né? E alguns outros cuidados, né, que podem ser associados. E os óleos essenciais entram nesse aspecto, eu acredito, como parceiros fundamentais aí para quem tem quem busca uma melhor qualidade de vida, independente de pandemia ou de situação atual, né? Que a imunidade não é uma coisa discutível. Sim. É o que a gente até falou na última live, né, da importância do estilo de vida, né? Não é eu tomar algo para mim, para minha saúde, fazer algo de uma maneira isolada, né? É um estilo de vida. E quando você traz isso, busca mudança de hábitos, mudança de rotina, pensando onde você quer chegar, né? Assim, nós como coach a gente fala muito isso, né? A gente tem que entender onde a gente está e onde a gente quer chegar, né? E que hábitos que eu preciso mudar, que rotina que eu preciso adquirir, né? E aí entra tudo isso, que é uma questão, como você falou, de várias áreas, né? Como, por exemplo, alimentação, né? Então, assim, às vezes não adianta você buscar algumas coisas para a imunidade, mas não se alimentar corretamente. Porque a falta de nutrientes no seu corpo vai acabar afetando a absorção de outras coisas, Ou né? a Inclusive sobrecarga de óleos alimentos, essenciais. né? Sim, A porque às vezes não é o sobrecarga. se alimentar, né? Mas é o alimentar a quantidade certa e principalmente a qualidade certa, né? Então, vários fatores. A importância, por exemplo, também da vitamina D, né? Então, assim, a gente precisa ter o banho de sol, né? Porque a vitamina D é imprescindível também para a questão da imunidade. Atividade física, né? Então, assim, eu quero melhorar minha imunidade, eu posso usar os óleos essenciais e vão me ajudar. Mas se eu praticar uma atividade física, me alimentar bem, tomar sol, beber água, tudo isso vai contribuir. E assim, tá disponível, né? Assim, beber água, todo mundo pode beber água, né? Se alimentar bem, comer coisas mais nutritivas,
está à disposição de todo mundo, né? Sim. Então, são detalhes, às vezes, que a gente pensa em buscar algo milagroso, né? Assim, nossa, é claro, assim, que, por exemplo, o óleo essencial, eu vou explicar algumas coisas para vocês, vocês vão ver, assim, o quanto que ele pode nos ajudar. Mas se a gente pode começar a mudar o nosso estilo de vida nas pequenas coisas que já está disponível. Sim, mesmo porque é quando a gente fica pensando, né? Ah, mas tá, eu trabalho o dia inteiro, esse negócio de sol. Gente, 5 minutinhos que sejam, que você tenha do seu horário de almoço, do seu intervalo, você ficar um pouquinho no sol, sai na porta, deixa, né, o seu corpo sentir esses benefícios. E aí esses hábitos vão sendo criados. Conheço muitas pessoas que dizem, nossa, mas eu fico fechada dentro de uma sala, nem sei se está dia, se dá noite, se está chovendo. Aí, agora que eu me dou conta, já acabou o expediente, mas existe mesmo dentro dessas situações formas de se organizar a rotina, de ter, né, uma rotina programada, uma agenda programada e você incluir bons hábitos. Sim. Porque, diferente do que as pessoas pensam, pequenos bons hábitos, um pouquinho por dia, no final de 15 dias, são 15 novos hábitos, 15 dias que você progrediu. No final de 30 dias, de 60 dias, então vai fazer um pouquinho por dia. E eu acredito que o sol, que escolher a alimentação e também a questão dos olhos não despende tempo, né? Sim, e o que eu acho legal, né, que eu falei que os olhos eles entram no estilo de vida, porque, por exemplo, a questão, o sono também é muito importante para a nossa imunidade, né? Então, assim, mas eu não tenho sono bom, o que que eu faço? Aí eu sei que eu preciso do sono, eu posso fazer aquela que eles chamam o detox do sono, né? Então, diminuir celular, computador à noite, né? Diminuir a Sim, luz, você fazer uma meditação, ler um livro, dar uma acalmada, tudo isso é importante para te ajudar a acalmar a mente para dormir. Mas mesmo assim, a gente tem um óleo essencial que vai ajudar no sono, né? Por exemplo, a lavanda, Serenity, né? Na questão da água, é importante a gente beber. Eu conheço pessoas que não gostam de beber água, não eu gostam de conheço água, também. né? Então, assim, tá, não gosto, o que eu faço? Tem uma pessoa, inclusive, que ela falou: eu preciso de mais um óleo de limão, me dá o do vidro grande, porque os filhos estão tomando água agora com o óleo de limão. Então, assim, que ele dá um sabor na água, além de fazer o detox, como a gente falou, alcalinizar o corpo, e é uma maneira da pessoa que não gosta de água, vai tomar uma água com um saborzinho de limão. Então, é mais fácil ingerir. Então, a questão é, a gente tem todas essas coisas, mas além disso, o que eu mais gosto é que os óleos essenciais, eles se encaixam em todas essas coisas que a gente tem falado, né? Atividade física também, fazer para você ter disposição. Mas acho que a gente pode até bolar aí outros assuntos, outras lives, para a gente falar mais especificamente sobre sono, sobre atividade física e como colocar os óleos essenciais dentro disso. Certamente, porque, como você disse, são mudanças que são sutis, elas se encaixam perfeitamente na rotina, não exigem uma mudança drástica. Então, até quem não faz muita coisa em prol do seu bem-estar, é um pequeno começo, é um passo que ela vai dar e vai ter um grande benefício, né? Pode parecer um Sim, passinho pequeno, mas os benefícios dos olhos são muito grandes. E aí, conta sim. aí pra gente o que você separou hoje para o assunto da imunidade. Tem alguns óleos que eu vou falar para vocês, mas o principal, né, que inclusive a gente fala, ele é conhecido como o blend da proteção. Então, se você Sim, pensar em imunidade, o óleo que vem à sua mente é On Guard, tá? Então, eu até tô com o meu aqui para quem quiser depois ver qual que é. On Guard. Ele é uma mistura, tá? Eu não lembro, acho que a gente não falou disso na última live, mas tem óleos, por exemplo, limão. É o limão, só limão. Tem alguns que são misturas, que são os blends. Então é uma combinação de óleos que um vai potencializar o outro para aquele resultado. Então, no Entendi. caso desse, o foco dele é a imunidade, é a proteção do seu organismo. Então, os óleos que tem nele é cravo, laranja, canela, eucalipto e alecrim. Então, é um blend exclusivo da doTERRA. E é incrível. Até tem uma pessoa aí, Thrive Guide, falando do On Guard, é a nossa audiência americana. Nos Estados Unidos estava esgotado esse óleo nessa fase, porque estava todo mundo lá buscando proteger a sua saúde, né, a sua família,
de qualquer coisa aí que a gente tem hoje em dia, aumentando a imunidade. Então, é com esse óleo On Guard. Esse óleo a gente falou sobre usar, né, na última live. Então, esse óleo pode ser usado das três maneiras. Aromático, que você pode pôr no seu difusor, por exemplo, e aí todo mundo da sua casa vai dele, fortalecendo a imunidade. Aromático tópico. Então, qual que seria a melhor maneira tópico? Colocar naqueles pontos de reflexologia, né? Por exemplo, na coluna ou principalmente na sola dos pés, tá? E a maneira interna, que é a que eu mais uso, na verdade, o On Guard. Para quem gosta de cravo e canela, pode fazer um chazinho dele, que é o que eu faço. Então, eu esquento um pouco a água e deixo ela morna. Não pode esquentar muito, porque às vezes a alta temperatura ela pode quebrar a propriedade daquele óleo. Então, você não vai ter o benefício terapêutico daquele óleo. Então, você pode esquentar um pouco a água, coloca uma gotinha. Eu, às vezes, coloco uma de On Guard e uma de limão também. Você pode adoçar com mel, caso você não goste, fique mais forte o cravo, né? Algumas pessoas não gostam muito do cravo canela. Você pode tomar esse como se fosse um chá. Então, assim, é incrível os benefícios que ele tem em questão da imunidade. Para vocês entenderem um pouco sobre esses benefícios. A gente tem vírus e bactérias, às vezes, que a gente tem no nosso corpo, que são as doenças, né? Como que só para vocês entenderem um pouco a parte mais técnica. As bactérias, elas ficam fora da célula. Então, quando você está com alguma infecção, alguma coisa, questão de bactéria, as bactérias estão na sua corrente sanguínea, mas como está fora da célula, você tem até remédios, né? Que a gente fala a abordagem da medicina moderna, que vai poder lutar aí e destruir essas bactérias. Além do nosso próprio corpo também, ele já tem esse sistema de proteção, né? Para agir contra bactérias e tudo mais. Só que você tem medicamentos que podem auxiliar isso para eliminar aquela bactéria. Mas quando a gente fala a questão de vírus, o vírus ele precisa penetrar a célula e ele se aloja dentro da célula. E até hoje a gente não tem, a medicina moderna ela não consegue penetrar a membrana da célula para matar aquele vírus que fica dentro. Certo. E aí, qual que é uma das coisas que é o diferencial do óleo essencial? Ele trabalha de uma maneira celular, ele trabalha dentro da célula. Porque a membrana da célula é uma camada de gordura. E o óleo, ele é gordura. Então, ele tem essa capacidade de penetrar a membrana. Então, o On Guard, por exemplo, ele é antibactericida, então ele ajuda a eliminar as bactérias. E ele também é antiviral. Ele penetra a membrana da célula e mata ali o vírus. Então, por exemplo, uma gripe, você está gripado. Gripe é vírus. Né? Quando você toma um remédio para gripe, na verdade você está tomando um remédio para o seu sintoma. Então, é para dor de garganta ou para o nariz, né, mais congestionado. Não para a gripe em si. Agora, quando você tem um óleo antiviral, ele consegue penetrar a membrana da célula. São 2 minutos para quando você usa o óleo essencial. Em 2 minutos ele já está na sua corrente sanguínea, ou seja, andando já essa propriedade antiviral, antibacteriana por todo o seu corpo, e em 20 minutos ele já está em todas as células do seu corpo. Então, ele faz toda uma ação ali para eliminar aquele vírus. Por isso que a gente fala que os óleos eles são muito potentes e você pode ver quando você usa que o resultado é rápido, né? Então, essas são algumas das propriedades, dos benefícios do On Guard. Então, quando você está doente, por exemplo, você pega um resfriado ou está, né, ficando mais com uma alergia, né? Às vezes mudança de tempo, né? Fica mais o ar, poeira, você fica mais nariz ruim e tudo mais. Você pode tomar um On Guard que ele vai te ajudar a melhorar. E se você tomar ele, que é o que a gente falou sobre a prevenção na última live, né? Se você tomar ele de uma maneira constante, você vai manter o seu sistema imunológico lá em cima. Então, pode até ser que você possa pegar uma gripe, mas os sintomas ou a gravidade dessa gripe vai ser muito menor do que se você tiver com o sistema imunológico baixo. Chegou uma pergunta aqui, tá aqui no meu WhatsApp. Tá. Quem tá perguntando é a Cíntia, uma conhecida minha. Ela não sei por onde que ela tá vendo que ela não conseguiu acessar, mas ela tem essa dúvida, vai assistir depois. Ela perguntou se para algumas pessoas que já utilizam algum tipo de medicamento, se está resfriado e está tomando um medicamento, ou se tem algum medicamento de uso contínuo, os óleos essenciais, eles
têm atrito? Eles são Não, contraindicados? não porque eles são naturais. O problema é que a gente tem, às vezes, contraindicação de um remédio com o outro, mas é por conta de uma questão química, né? Então, aqui eu não sou especialista em química, né? E mesmo se eu fosse explicar aqui, talvez as pessoas entenderiam, mas, assim, uma maneira bem didática que a gente consegue entender. Então, vocês têm um composto químico que, se ele misturar com o outro, explode, né? Então, assim, é uma bomba, porque às vezes aquele composto ele não combina com esse. Então, às vezes, quando você toma um medicamento, às vezes você não pode tomar esse outro, porque a combinação de um com o outro não vai dar certo. Como os óleos eles são naturais e as moléculas dele, a química, é tudo natural, não é nada manipulado, né? Que a gente fala, na verdade, remédio, mas remédio, normalmente, na verdade, é droga, né? Sim. Então, assim, o óleo essencial, ele tem essa química, mas é o natural, é aquilo que a gente falou que Deus já deixou pra gente na natureza, né? Então, por isso, ele não tem essa contraindicação de combinar com uma outra coisa e acaba prejudicando. Mas, assim, se a pessoa toma um remédio, a gente não indica a pessoa parar, né? Isso ela tem Tá. que ver com o médico dela, porque, assim, às vezes aquele remédio pode ter alguma ação, que se tirar, né, ela pode ter algum efeito de parar com o remédio. Então, assim, quem tira remédio é o médico, né? Mas você pode inserir os óleos essenciais. Eu comecei a usar os óleos essenciais desde final de agosto. De lá pra cá, teve alguns momentos que eu tive uma gripe, um resfriado, sabe, começa a ficar ruim. Antigamente, antes dos óleos essenciais, eu já ia direto lá pro armário de remédio e pegar lá um Novalgina, sei lá, alguma coisa Sim. lá que ia me ajudar ou na dor, no mal-estar, né, o que fosse. Hoje em dia, eu já vou para minha caixinha de óleo essencial e faço, às vezes, até minha bombinha imunológica. A gente tem vou falar dela também, que é o Flum, né? Que é uma bomba imunológica que a gente fala. Então, eu vou direto para eles. E eu, por experiência, quando eu ficava ruim, de gripe, ou o que fosse, eu ficava alguns dias ruim, tomava um remédio, sabe? Sim. Melhorava, mas ficava ainda aqueles resquícios. Com os óleos essenciais, quando eu usei, assim, comecei a ter o sintoma, eu usei, no dia seguinte não tinha mais nada, né? Então, não cheguei a ser até aquela gripe tão longa, assim, durando muitos dias, porque os óleos essenciais, logo no início, ele já conseguiu ali já recompor meu organismo e não ficar doente. Tem uma outra pergunta aqui que é: quando a gente toma, deixa eu ler bem antes para explicar. Bom, quando os médicos, os pediatras indicam vitamina para as crianças, eles falam geralmente tomar por 3 meses, dar uma pausa e depois tomar. Eles vão trocando os compostos. Alguns médicos têm essa abordagem de ir medindo, com medo da sobrecarga. Com os óleos, isso não vai acontecer. Não, tem alguns óleos, por exemplo, o orégano, que ele faz parte dessa bomba imunológica. Ele é muito forte, tá? Então, o que eles indicam? Quando você vai tomar o orégano, não é um óleo que você vai ter uso contínuo. Porque Entendi. ele tem algumas ações específicas no nosso organismo, tá? Então, vamos supor, ele faz parte da bomba imunológica. Você vai tomar ele, você não vai tomar essa bomba imunológica todos os dias. Você vai tomar essa bomba imunológica quando você está ruim. Então, a gente tem uma questão, ou você toma em menos quantidade e por alguns dias mais, ou você toma em maior quantidade, mas tipo 2, 3 dias, tá? Porque isso já vai ter o resultado no seu organismo. Então, esses óleos que são mais fortes, que talvez não seria ideal você usá-los de uma maneira constante, os benefícios deles de fato são mais pontuais. Então, dificilmente você vai usar ele de uma forma constante. Agora, por exemplo, On Guard, limão, hortelã-pimenta, lavanda, são óleos que não tem problema nenhum, você pode usar todos os dias. E lembrando que, assim, você vai usar ele aromático, ele é muito leve para o seu organismo, não tem sobrecarga. Você pode deixar o seu difusor o dia inteiro funcionando. Você pode pôr um óleo de manhã, outro óleo à tarde, outro óleo à noite, né? Não tem limite. Então, porque é uma maneira natural e muito menos agressiva ao nosso organismo. Certo. Você quer falar um pouquinho dessa bomba imunológica?
Vamos lá. A bomba imunológica chama Flum, tá? Que são as letras dos óleos que você usa. Tá. Então, o primeiro é o F, que é o frankincense, que é um óleo incrível. E a gente, inclusive, fala que é o rei dos óleos, esse aqui. O A gente rei. pode até falar depois mais sobre ele, que tem muita coisa. Então, e ele age também direto nas células do nosso organismo. Então, essa bomba imunológica você pode fazer... Eu vou falar dos óleos, depois eu falo como você usa. Então, os óleos que você usa é o frankincense, no português é o olíbano, tá? O Tá. limão, que a gente já falou bastante sobre ele, o meu limão já tá acabando, preciso comprar outro. O On Guard, que é o que eu já falei, que é o da imunidade em si. O orégano, que eu comentei agora também. E, então, é FL2Os, tá? Flum, e o M no final, que é o melaleuca. O melaleuca, ele Melaleuca é tem propriedade antibactericida, não é? isso, antifúngica, muito bom para as unhas, cabelo, É, pele, é um composto que eu tenho muito bom visto mesmo. mesmo para unha, cabelo, né? Sim, Essa muito nova bacana. onda de ler bastante os rótulos. É isso aí, importante, né? Sim, Então, assim, um esses são os hábito, olhos um do... bom hábito sendo Exato, porque às vezes a gente acha que é alguma coisa saudável e não é tão saudável como a gente pensava, né? pois é. Então assim, são esses óleos. Frankincense, olíbano, limão, on guard, que é o óleo que a gente já falou, né? Específico da imunidade, orégano e melaleuca. Melaleuca. Como que você pode fazer essa bomba? Tem duas opções. A maneira mais leve que você pode usar durante o dia inteiro é você fazer um rolon. Tá? Eu comprei esse vidrinho de rolon, ele vem vazio, então você vai e complementa com os óleos que você quer. O que eu fiz? Eu coloquei aqui acho que 10 gotas de cada um desses óleos. Então, 10 Tá. gotas de frankincense, 10 gotas de limão, de todos eles. E aí eu completei ele com o óleo de coco fracionado, tá? Esse aqui é o Tá. óleo da beterra, que é para você diluir, mas você pode usar algum outro óleo vegetal. Ele é do E aí tipo você... carreador? Isso, óleo carreador. Tá. Óleo carreador, a gente fala óleo de coco fracionado, que é o óleo carreador. Então, eu coloquei 10 gotas de cada um desses óleos e completei com o óleo de coco. Então, ele fica um rolon, tá? O que você pode fazer? Tá começando a ficar resfriado, ou o seu filho, você pode usar com criança. Tá começando a ficar gripado, você pode passar na medula da criança, por exemplo, porque ele vai direto para o sistema nervoso. Você No pode passar comprimento todo? isso, desde aqui da nuca até a lombar. Você passa uma, duas vezes assim e depois você espalha e massageia com a mão. Você Tá. pode passar também nos punhos aqui também, espalhar, que ele vai ter esse benefício. E na sola do pé, tá? Algumas vezes que eu comecei a ficar gripada, que eu falei, eu passei na sola do pé e assim, depois, nossa, eu tava começando a ficar resfriada, eu nem lembrei mais. Porque comecei a sentir um ou outro sintoma, eu já passei e já tive resultado. Então você Então, pode fazer, pode então você falar. passa ou na coluna, né, na medula, ou no punho, ou na sola Na dos sola do pés. pé. Você Isso. escolhe o melhor. Isso. Você pode até passar em mais de um local também, não tem Tá. problema. Tá? São esses os locais que a gente aplica o Flum. Então, e é simples porque você pode andar ele, é fácil de aplicar, né? Como ele já está diluído com o óleo fracionado, não tem problema, criança, tudo não vai ficar forte, tá? Você pode usar, não tem contraindicação nenhuma, Nem tá? para os bebês. Então, não. Aí talvez o que você pode fazer é não passar tanto, né? Passar ali uma vez, Dá assim, uma. pouquinho. Porque, assim, os óleos, eles são potentes. Então, não é a quantidade, né? O Sim. pouco já faz muito resultado. Você Então, pensar e num dura muito isso. corpito, Oi? se pensar num corpito piquititico, Exato. Então, tem todas as coisas. Então, e ele acaba durando muito isso aqui. E você pode até deixar, se a sua criança já sabe um pouco, já entende, você pode deixar com ela, se ela, né, vai para a escola. Agora não estão indo para a escola, mas sim. quando voltar, ela pode andar com isso e ir aplicando. Então, essa é a primeira maneira que você pode usar o Flum. E Qual que é a outra ele, maneira? uma Pode falar. dúvida, vou começar a levantar o dedo. Fica à vontade. Uma dúvida. E ele não se perde? Tem um prazo para usar esse rolon? Por exemplo, eu sei que os olhos têm uma validade, mas essa mistura não diminui a validade dos olhos. Não, na verdade, os óleos eles não têm validade, porque Ah, eles não? são puros.
tá? Normalmente os óleos que têm validade é porque ele tem algum outro composto Tá, químico feito ali e aí aquilo ali tem a validade. Isso aqui como é 100% natural, não tem validade, tá? tá, E mesmo que você fizer o roll-on, também não tem, tá. você pode deixar lá, usar, Ele não tem assim, vai durar prazo, 1, 2 anos, não tem problema, não. tá ótimo. Tem ele, você usa quando precisar. Então, essa é a primeira maneira de você usar o Flum. E ela vai ser mais leve, né? Porque aqui você vai ter 10 gotas de cada, mais diluído, e você vai render muito isso aqui. Agora, vamos supor que você está muito ruim, né? Teve um dia até que eu fiquei com sintomas mais fortes de gripe. O que eu Tá, fiz? Eu fiz a bomba, de fato, na cápsula. Isso aqui é a cápsula da Doterra, mas você pode comprar qualquer outra cápsula vazia, sabe? Para você montar seus comprimidos. Vou pegar aqui a minha cápsula. Então, tá vendo? Essa cápsula ela não tem nada dentro. Eu abro ela e pingo as gotinhas desses óleos. Então, o que eu fiz quando eu fiquei ruim? Pinguei 2 gotas de cada um desses óleos, fechei a cápsula e ingeri ela como se fosse um comprimido. Eu certo. tomei, acho que 3 comprimidos em um dia. No outro dia não tinha mais nada, nem dor, nem resfriado, nariz, nada, assim. Todos os sintomas que eu estava começando a ter de gripe passou de um dia para o outro. Então, e aí nesse caso que eu falei, como vai ser uma concentração muito maior, né? O frankincense, o limão, o on guard, o orégano e o melaleuca. São 5 óleos que eu estou usando, 2 gotas de cada. Então, o que eu fiz? Tomei 3 cápsulas no dia. Eu não tomei mais no outro dia porque não tinha mais nada, mas eu tomaria mais 2 ou no máximo 3 dias essa quantidade, Entendi. né? Porque é uma concentração maior. Mas é isso. Então, essa é a bomba da imunidade. Agora, vamos supor, eu até vou trazer aqui uma observação, eu vou até pegar aqui minha colinha para eu não falar errado. Vamos supor que você tem eu falei do On Guard, né, que é o blend da imunidade. Ele é, como eu falei, se você não gosta de cravo ou canela, dificilmente você vai gostar de ingerir ele, tá? Então, aí você pode usar ele na cápsula, tem outras maneiras. Mas, por exemplo, tem uma criança, né? E ali vai dar, como que eu posso fazer para diminuir essa concentração de óleo e que a criança goste do sabor? Porque normalmente criança não gosta de cravo e canela, né? Então, você pode fazer o mel aromático que a gente fala. Então, você pega aqueles vidros de papinha, Tá. você pode completar ele com mel. E aí você vai colocar 2 gotas, deixa eu confirmar aqui, de hortelã-pimenta, copaíba, on guard e limão. Então, hortelã-pimenta, copaíba, que eu vou falar um pouquinho do copaíba, on guard, que é esse que a gente está falando, né, da imunidade, e o limão. Você coloca ali 2 gotas de cada nesse potinho de mel e você pode dar 1, 2 colherzinhas para Lembra criança. aqueles xaropinhos da avó, né? Que sempre dava uma Sim. colherada de mel com alguma coisa. Exato. Porque o mel, ele quebra bastante o sabor, né? Então, porque E ele ele é também é bem natural, doce. né? Ele também não Sim, vai afetar em nada a... sim. É uma maneira que a criança consegue ingerir esses óleos e gostar, né? Do que, às vezes, o cravo, assim, às vezes, Uau! dependendo do paladar também, da idade, fica mais forte. Então, assim, você vê que são várias coisas que a gente pode fazer. Dá para fazer o mel, né? Que eu falei para a criança. O adulto pode tomar, pode inalar. Tem outras também ferramentas, outras coisas que a gente pode fazer com o OnGuard em relação à imunidade. Eu não tenho o OnGuard de beetlets, tá? Eu só tenho o hortelã-pimenta. Eu ainda não tenho o OnGuard. Mas tem esse aqui do OnGuard. O que é? É uma bolinha pequenininha, tipo um caviarzinho, sabe? Vou Uma pegar aqui a minha. coisinha, Ó, nem dá pra ver direito, não ó. dá pra ver. É, agora vê. Essa bolinha, ela tem 1/4 de gota Tá. do natural. Então, né, o hortelã-pimenta, por exemplo, uma xícara equivale a 28, uma gota equivale a 28 xícaras. Então, isso aqui é 1/4 dessa concentração. Então, você pode pegar ela, morder, e você vai ter ali na sua boca o sabor e os benefícios do óleo, do hortelã-pimenta. Tem do On Guard também. Então, no caso, às vezes tem uma criança ou até um adulto que não gosta do gosto do On Guard, você pode pegar essa bolinha e, em vez de morder ela na boca, você engole ela direto. Porque Tá. você não vai sentir o sabor e você vai estar ingerindo também o óleo essencial. Então, dá Então, para fazer isso também. na questão da imunidade, nós temos três níveis, vamos dizer, que a gente pode usar
usar o On Guard, no caso, por um longo período, as gotinhas na água, do jeito que a pessoa mais se sentir bem de utilizar. Depois temos a bomba da imunidade, que é no caso de já estar com algum sintoma. E ainda tem essa questão de você fazer o complemento com outros que vão... Essa outra combinação que você falou, no melzinho do hortelã-pimenta e tal, ele também é para quando tem alguns sintomas de gripe ou Pode, é a imunidade? pode ser, é imunidade. Deixa eu ver aqui, tem um xarope que é para dor de garganta, tá? Entendi. Que seria o limão, o copaíba e o On Guard. Na verdade, ele só tira o hortelã-pimenta do mel da imunidade. Entendi. Então, na verdade, você pode fazer esse mel da imunidade e tomar sempre. Tanto para manter a imunidade, né, aumentar a imunidade, quanto se já está com algum resfriado, você pode tomar o mel, que aí fica um pouco mais diluído, mais fácil para a criança tomar. Né? Então, assim, o On Guard, que eu falei, ele é o blend específico para a imunidade. Mas, por exemplo, você pode tomar o seu limão todos os dias, que isso também vai ajudar na imunidade, né? O copaíba, por exemplo, ele também tem um suporte imunológico. Na verdade, o copaíba, ele tem tantos benefícios, que eu devo fazer uma live só sobre o copaíba, né? Bora! Que Tô tem adorando. muita coisa mesmo. Mas o copaíba, ele também tem essa ação no sistema imunológico. Inclusive, a gente tem um protocolo da imunidade, né? Algumas coisas, alguns óleos que você pode tomar para imunidade. Seria o copaíba, e se você juntar o copaíba com o olíbano, que é o frankincense, ele vai ter uma ação ainda melhor, porque ele age diretamente nas células, então eles juntos potencializam um outro. O On Guard, que eu falei que é o blend geral da imunidade. O limão, você pode também usar o Breathe. O Breathe você não ingere, você respira ele, você usa ele como aromático ou tópico, por exemplo, passando no peito. Que ele é o óleo que age diretamente no sistema respiratório. Então, toda essa parte dessa época que começa a ficar frio, né, gripes, resfriados, o principal meio que a gente acaba abrindo para esses vírus entrar é a respiração. Então, quando você usa um blend da respiração, ele vai proteger o seu sistema respiratório e também te ajudar aí a eliminar, matar qualquer agente externo aí que possa estar te causando algum dano, alguma coisa. Então, assim, tem várias coisas que dá para fazer em questão da imunidade. Em relação ao On Guard também, você pode fazer esse aqui já é da Doterra, não tem ainda no Brasil. Ele é um sprayzinho de On Guard, mas você pode fazer o seu próprio. Então, você pode comprar um vidrinho, você enche ele com álcool, põe umas gotinhas de On Guard, e aí você pode usar ele até como um álcool gel. Ou no próprio álcool gel você pode colocar o On Guard. Você aqui, no caso do spray, você pode espirrar na mão, ou se chegou no lugar, se você quer limpar a sua mesa, você pode espirrar ali, passar o pano e vai matar todas as bactérias com as propriedades, além do álcool potencializado com o On Guard. Com as propriedades que ele já tem de anti-bichinhos. Exato. Nocivos E para é o que eu nossa falei, saúde. né? Matando tanto as bactérias que ficam fora da célula, quanto os vírus que se alojam dentro da célula. Não, é incrível, né? Conforme a gente vai aprendendo, dá mais vontade de aprender ainda. Agora eu tô aqui aumentando a minha lista de desejos. Eu acho que a gente vai ter que fechar essa lista hoje, a minha lista hoje, para na próxima semana eu começar uma nova. Fazer uma nova. Senão fica muito grande, né? Senão, porque conforme a gente vai aprendendo, entendendo os benefícios, vale muito a pena ter em casa e já fazer essa prevenção, né? Porque vamos pensar na minha rotina, que é a rotina de um monte de mulher por aí, né? De uma maioria. Eu trabalho fora, faço atendimento, tenho 3 crianças. Uma criança que fique resfriada, as outras 2 vão entrar na onda. Então, se a gente começa a proteger, a blindar a mim, eu também diminuo o contágio aqui.
E a minha família, também mais protegida, vai criar um ciclo de proteção, né? Vai Sim. ampliar a proteção, não só da minha casa, mas para fora da minha casa também. Então, é um benefício que a gente faz Eu tenho, também para os outros. sim, eu tenho uma amiga, ela é de Maringá, ela tem uma filha e ela cuida de bebês. E ela comentou um dia que a filha dela chegou da escola meio resfriado. E aí, os outros bebês, ela e o marido, assim, começou a ficar também. Na hora, ela falou que ligou o difusor, colocou o OnGuard, né, ali para a família inteira ter o benefício, né, do OnGuard e no fim ninguém ficou doente, né? Diminuiu os sintomas, andaram para trás, né? Então tirou todos os sintomas que eles tinham. Então é muito bacana você ouvir isso, né? E aí é o que você falou, quantas mães estão buscando por isso, né? Quantas ou a pessoa já é adulto, mas está buscando para ele, né, alguma ferramenta, alguma coisa natural que ele pode evitar ou ajudar, né, a não ficar doente. E a gente tem tudo isso aqui Olha nesses olhos de vida. que, olha que dica legal no comentário, que é de colocar o Sérgio. Colocamos um gar de laranja e brite, 2 gotas de cada um, um frasco de 5 ml. Fica um aroma fantástico na máscara, além de esterilizar. A máscara, nós estamos sem aqui, porque nós estamos longe, mas a máscara já virou um acessório, né, do dia a dia. Sim, Eu mesma já tenho algumas combinando com o modelito do dia. Já vejo muita gente na rua também com essa preocupação, já que eu tenho que usar máscara, que seja uma máscara bonita, confortável, que atenda, né, os requisitos de saúde, mas esse cuidado com a máscara foi muito importante ele falar aqui, né? sim. E você espirrando ali na máscara, além de você ter o benefício, né, que você vai estar ali, que eu falei, o breathe é o da respiração. Então ele vai melhorar a sua respiração, o OnGuard é a imunidade. Além de você ter o benefício, qualquer outra coisa externa que possa chegar a você, esses olhos ali na máscara vão ser uma barreira a mais, né, para te proteger. Então é muito bacana. Olha, perfeito. Então, os olhos, eles já estão na minha vida há algum tempo, como eu disse para você, mas era um uso muito simplificado, o que eu tinha de conhecimento, né, que eu uso com as crianças, mas agora eles estão se mostrando mesmo essenciais, como o próprio nome deles diz, né? Sim, Então, eles são essenciais de essência e essenciais porque são necessários. E a imunidade é um aspecto que não só na pandemia nós precisamos ficar atentos, né? Mas no longo da vida. E como a gente falou no começo, né? Para a gente fazer um apanhado, a gente unindo a imunidade com os óleos essenciais, que são grandes parceiros sem contraindicação. Uma alimentação equilibrada, né? Escolher bem os alimentos. Praticar algum tipo de atividade física, que seja uma caminhada, uma volta no quarteirão. Não deixar que a pandemia nos faça também sedentários, mais sedentários do que o de costume, né? Porque o brasileiro é um povo mais sedentário. Então, o sono, tomar conta, né, da higiene do sono, tomar sol. Então, essas medidas que vão se tornando cada vez mais necessárias, fundamentais, e que poucos minutos por dia, um pouquinho por dia, chega no fim de uma semana, a gente está com um saldo positivo acumulado. Então, para quem sim. quiser ter uma consultoria com você, como faz? Só manda mensagem para mim, Ariana Deulama, meu Instagram. Caso você tenha recebido essa live ou esse GTV, né, por alguém, por algum consultor que encaminhou, pode falar diretamente com eles também, né, que eles podem te auxiliar. Mas é que eu estou à disposição para quem precisar, quem quiser trocar uma ideia, pedir alguma indicação ou saber mais, né? Eu tentei trazer um pouquinho de tudo, mas de uma forma resumida, porque senão, assim, 10, no mínimo, 10 minutos para falar sobre cada óleo, né? Então, mas assim, hoje o foco foi mesmo imunidade, algumas dicas, alguns óleos que auxiliam, e também, como a gente falou, né, o estilo de vida, então outras coisas também que a gente pode aderir à rotina para melhorar isso aí.
Então é só mandar um direct para mim, aí eu mando meu WhatsApp e aí fica mais fácil para conversar. Com certeza. E nós temos programados aqui para segunda-feira que vem. Na próxima semana vai ser a semana das emoções, Ariana. Isso. Que também é muito importante para a imunidade, né? Na verdade, as emoções aí é tudo, né? A gente vai falar um pouco sobre isso, até a questão da inteligência emocional, né? Que a gente fala bastante, como isso é importante para qualquer coisa na vida, né? Seja para sua saúde, seja para suas metas financeiras, seja para o seu trabalho, seja para relacionamentos, né? Então, as emoções aí, elas acabam, acho que são a chave de muita coisa. E tem muito assunto para falar sobre emoções. Muito mesmo. Os assuntos das pessoas que precisam manter, né, as emoções como estão, que já tem um equilíbrio, as pessoas que estão nessa transição e as pessoas que estão passando por desafios emocionais. Estão com depressão, estão com ansiedade, estão com um pânico. Então, entra todo tipo, né, de emoção aí no, na nossa semana das emoções. Isso Então, se aí. alguém tiver também alguma pergunta, alguma dúvida, escreve pra gente, ou pra mim, ou pra Ariana. Se escrever pra mim, eu encaminho pra ela e ela vai responder com toda a expertise que ela tem, sabedoria, que ela é uma consultora top. E aí a gente vai dando sequência aí. É Fechou? isso aí. Fechou, combinado. Então, muito obrigada pela sua disponibilidade. Eu que Aprendi agradeço. muito, estou muito feliz. E vamos já nos preparar para a Semana das Emoções. Isso aí. Um E aí beijão, convido o Ariana. pessoal, né? O pessoal que precisa aprender, compartilha com eles, que o nosso foco aqui, de fato, é compartilhar informação para ajudar, de fato, a pessoa naquilo que ela precisa, né? Sim, Então, conhece alguém que precisa dessas informações, que vai ficar feliz? Marca a pessoa aqui. É um presente para ela e para nós, né? Essa isso aí. reciprocidade. Isso aí. Então, um beijão, fica com Deus. Ótimo final de Eu semana para também. você. Para todos vocês. Amém. Tchau, tchau.